Fazer na boa. Bora. A seleção, a gente não vai conseguir falar direito sobre a rodada hoje, né? Até porque o Carleto foi o assunto principal, mas... E foi uma mudança boa, né? Porque, pô, o Carlo Ancelotti na seleção. mas a né? gente vai... Falando sobre os jogadores ali da seleção, a gente vai acabar dando uma pincelada bem ou mal. Vamos lá, o Everton, Walter ou John, os goleiros selecionados. Difícil essa, tá? Pô, complexa. O Tá? John fez uma baita partida. Então, eu sei que eu já vou ser voto vencido, bem provável aqui. Mas eu já vou dar meu voto aqui, porque meu voto é do John. Porque eu acompanhei Botafogo e Inter e foi um amasso do Internacional. Até tava comentando aqui que a estatística de gols esperados do Inter foi maior do que a do Botafogo, que meteu 4 Olha aí. a 0. O John teve um momento muito importante. O primeiro tempo, o Botafogo faz 1-0 e o Inter amassa o Botafogo. E o John é extremamente importante para segurar naquele momento 1-0. E daí, numa jogada de transição, faz 2-0. Depois, no segundo tempo, numa outra jogada de transição, faz o 3-0. Vários golaços, né? 3 golaços, inclusive, né? Aí John, tem o Arthur, Walter. o do Alex Telles e o do Cuiabano. Temos o Walter que pegou pênalti, mas eu voto no Everton pelo contexto do jogo estar 0-0. Palmeiras sofreram pouquíssimo, mas daí tiveram 2 chances em erros individuais de saída de bola do Palmeiras, que o São Paulo chegou próximo de fazer o gol e daí o Everton salvou. Então, pela dificuldade do jogo ali, pelo momento das defesas, tal, né? clássico, 0-0, eu acho que o Everton teve 2 defesas importantes. O John até fez mais defesas que o Everton, mas eu acho que o Everton foi mais importante. O Everton. Pra mim, o Everton também. O Everton. O Thiago Henrique até falou aqui, ó, Walter pra ele, pegou pênalti, foi decisivo pro Mirassol vencer. E eu até comentei isso aqui antes da live, Thiago. Entre aspas, decisivo, né? Claro, pô, o Walter foi muito bem, pegou um pênalti, só que o pênalti tava 0-0. E o Corinthians ainda faz 1-0. É verdade. Né? Por isso que eu votei no Everton, que tava 0-0, Exatamente. seria 1-0 do São Paulo. O né? trabalho talvez o trabalho do Guanais depois tenha sido essencial pra vitória. Não só o do Walter, que também foi muito bem. Quem tá aqui foi bem. Foi bem. Né? Foi Quem tá bem. na seleção ali foi Então, bem. porque A gente tem que eleger um só, né? Existe o pressuposto aí. Laterais, Fagner, Vitinho. Olha aí, o Vitinho, cara. Inclusive. Novamente, né? Descobrimos Calando o os cara críticos. que o Matheus Santana odeia mais do que odeia o Vitinho. Não vou falar aqui, mas a gente descobriu. E também o Agostinho é? Santana. Viu o grupo aí, cara. Ele xingou esse maluco aí. Deixa pra lá, viu, A Felipe? Não. madrugada toda hoje. Fagner Não. tem encaixado muito bem nesse esquema do novo Cruzeiro aí, tem uma regularidade muito boa. Pediram análise do Fagner, inclusive, tá? Olha aí, cara, Santana eu tô... não foi demitido do Vasco? Não, esse é o então, Agostinho Marcelo. do Bragantino. Eu vou no Fagner também, tá? É, Até também não vou. esperava. Mas a baixa do William é real. Quem me dera ser um peixe. Fagner. Não, e assim, o Cruzeiro tem jogado muito bem e ele Fagner, fechamos cumprindo no sua Fagner. função ali. Show de bola. Fagner é ele. Pra esquerda, Teles, Rubens. Que golaço do Rubens. Nossa, O Teles o do também, Rubens, nossa uma senhora. piada, né? Mas o Reinaldo é figurinha carimbada aqui na seleção da rodada, hein? extremamente participativo. Acho né? que o Reinaldo só não esteve mais vezes na seleção da rodada até agora que o Arrascaeta, né? Não, na seleção ele até não teve tanto, mas ele Mas ele sempre foi craque em esteve. 2, né? Ele sempre esteve entre os Selecionáveis. selecionáveis. verdade. Cara, puta, difícil. Os 3 participaram de gols. Puta, votem. Cara, eu posso votar primeiro? Pode, Vou no com Rubens, certeza. tá? Fez um golaço, o jogo Golaço, no Rubens também. tava complicado, ele empatou o jogo com uma pintura. Eu vou no Rubens também. Eu vou no Rubens também Muito pela bom, cara. circunstância do jogo. Boa. Eu vou votar no Reinaldo, mas. Mas entendi. Você vota no Reinaldo, você gosta desse zoinho caído dele, né? do Elton Paulista, falando, olha assim já. Esse aí já é assim mesmo. É assim mesmo. olha aqui, esse aí já é assim mesmo. Kusevich, Léo Ortiz, Juan, Fabrício Bruno e Gustavo Gomes. O Juan com certeza seria o zagueiro. Mas daí o Palmeiras Palmeiras ganhou o jogo. ganhou o jogo. O Juan, inclusive, no jogo, na Globo tem a votação lá da torcida, tudo. E votação 80% dos votos pro Juan, só que o gol saiu depois, né? É, O gol depois. saiu na sequência. Saiu Dito isto. No apagar das luzes, Então né? isso eu acho que merece, tá? O Juan. Mas é que todos os outros times não levaram gols, né? Mas É o a atuação contexto. individual, aquela E coisa, tomou um gol, mas eu não sei se o gol tem parte dele. Até acho que não, tá? Sei lá, cara, assim, acho que... Cara, ó, Foi O Léo Ortiz, eu o Léo acho Ortiz pra legal. mim tem que estar. pela ruindade do Fabrício Bruno, não, perdão, desculpa. Do esporte, eu vou excluir o Fabrício Bruno. É, Tá. boa. Tô contigo. Eu iria de Léo Ortiz e Kusevich. Então, é que o Fortaleza também não foi tão
O Juventude não foi... O Fortaleza não foi tão acionado, não precisou. Eu vou no Juan, tá? Porque, pô... Pode ser, eu fecho. Era o o Juan. adversário mais complicado entre esses todos aí. Acho que o Juan teve um jogo bem interessante, assim, cara. É engraçado que provavelmente não tenha nenhum jogador do Palmeiras na seleção e vai ter um do São Paulo dentro. Tem o Everton já, né? Tem o Everton. Tem o verdade. nosso Everton, mas eu tô achando que no ataque vai ter um aí. Tá só. Não, tá louco. Olha, os outros fizeram 7 Tô gols brincando, por... tô brincando. Vai, Fecha o Juan. Vai, pode ser o Juan. Juan e Ortiz, tá bom, muito bem. Volantes, Lucas Sacha, Marlon Freitas, Danielzinho também, tá? Tá muito bem. Gerson expulso no final, mas com um jogaço de bola, e o Eric Ramírez do Bragantino. Marlon Freitas tem que estar, né? Marlon Freitas tem que estar. Aí Ele acho que a gente deu um precisa- lançamento pro Arthur, né? Aí acho que a gente vai... Geralmente a gente tem feito Dois? esquema com... Ele deu o dois. lançamento pro Cuiabano também. Pro Cuiabano também. Deixa eu colocar os meias pra vocês já votarem também. Matheus daí a gente Pereira tem que estar também, tá? Pra mim tem que estar. Com certeza. certeza. meu charazão Vamos aí. pôr. E Matheus Pochettino Pereira. também, tá? E o Pochettino também, né? Pois é. Pochettino? Então fechamos. Daí a gente quentinho, avalia se a gente pão coloca quentinho. mais um meio ou não, mas... Então fechamos com o Porque Marlon o Arthur Freitas, jogou muita bola Matheus também, tá? Pereira e Pochettino por enquanto. E é engraçado o Arthur como meia, né? Que daí, bela análise também do William, né? Porque foi circunstancial. O Arthur não é meia, o Arthur é ponta. Sim, verdade. Mas na maneira com que o Botafogo jogou, ele jogou como meia. Por dentro. Engraçado o Cuiabano como atacante Cuiabano também. como Cuiabano atacante. de ponta esquerda, o Jefinho de ponta direita, Igor Jesus centroavante e o O Arthur... Natan Fernandes entrou no intervalo no lugar de Jefinho daí. Isso, entrou no lugar do Jefinho. É que assim, a gente tá colocando a rodada conforme foi, né? O Arthur foi meia, o Cuiabano sim, foi lógico. atacante e o Posicionamento da Rubens rodada. foi lateral. O Rubens Sim. fazia tempo que não vinha jogando lateral, né? Jogava o Caio Paulista ou o Arana. Sim. Mas ontem o Rubens foi lateral, então por isso a gente montou assim. E o centro... Aí O a gente centroavante tem é o atacantes, né? O centroavante é quem? Luceiro. Cara, eu acho que o Kaiser tem que estar nesse Tigre. time, tá? Então vai O os Vit- dois. Ó, vamos entender aqui o contexto. Não, os dois também. O Luceiro fez dois Eu ou acho que três? os dois tem que estar. Dois? Os dois tem que estar. Eu também acho que os dois tem que estar. O Kaiser, o tem que Vitória estar. tem um jogador expulso aos 33 do primeiro tempo, toma 1-0. O Kaiser entra no intervalo, faz 2 gols, com 1 a menos. Ele foi extremamente decisivo. Cara, não, muito mérito do Vitória, mas o que o Vasco conseguiu, tá? Não, que mas semana o- do Vasco, mas então você entendeu? 4x1 do O Kaiser do Cabello e agora 2 do Vitória com a mais. Com a mais. O Kaiser entra Meu no intervalo Deus. com o time perdendo com 1 a menos, ele faz 2 gols, gente. E o Ele- Vitor Roque que resolve um clássico paulista? Não, O Caio Jorge tá na não frente vale? dele. Esse aí. Aí, É, nesse caso, também eu acho. ia colocar outro meio. Eu colocaria o Arthur. Arthur? Tá bom. Que time legal, Vamos hein, fazer cara? o seguinte, Pochettino vai Bota pra esquerda, Freitas... Isso. Não, mas não é melhor Matheus o Arthur. Pereira Isso, tá, o Arthur aberto. centralizado, com o Arthur pelo lado direito. O que vocês têm contra os volantes, hein? A gente nunca monta dois porque volantes da o seleção. Danielzinho tem merecido, tá? É muito regular. Tadinho do Danielzinho, Danielzinho é cara. muito bom, Todo tá? jogo ele tá tadinho. Não, sacanagem. irregular. É sempre- Ele e o John, dessa vez o John não tava, É. né? Mas o Danielzinho também tá sempre na seleção. Aí Léo Jardim, Voivoda ou Renato Paiva? Rapaz. Vou dar meu voto, tá? 3 sapeco. Vou dar meu Três voto porque, sapeco. assim, o Paiva, apesar do Inter ter tido chances, ter mais expected goals, o Paiva ele mudou de novo no É. Botafogo, né? Falaremos Já melhor sobre precisava isso. ter mudado, Você tem um ponto, né, é. anteriormente. Ele faz uma mudança interessante, que tem visão pra jogo aqui, inclusive. Agora, ele muda novamente. Muito aposta... desfalcado, tá? Sem o Savarino, que é o principal Exato. jogador da ofensiva. E aí o Arthur emulando o que faz o Savarino, com uma característica um pouco diferente. Uma dupla com o Cuiabano e com o Alex Telles, o Jefinho. Assim, Ele não tinha Matheus Interessante, Martins, tá? não tinha Savarino. Aí na zaga não tinha Barbosa, não sim, tinha Bastos. Não tinha o Bastos, exatamente. Então eu acho que assim, pra mim, Paiva. É, Pra mim, sim, Paiva. sim. se Você colocou um recoloca o bom ponto aí. Botafogo Eu na- vou com você. Eu só me incomodo um pouco a questão do Paiva de que parece que ele sempre tem que mudar porque o time não rende em 2 jogos em sequência. Não manter um padrão, né? Inclusive o Mastriani também tava machucado, tá? Mastriani Falando em fora manter também. Manter o padrão, porque daí ele não poderia usar aquele dupla de esquema com ataque, os é. 2 centroavantes. E entre esses 11, quem que é o craque da rodada? Puta. Rapaz. Cara, o meu voto, bem sincero, é do Marlon Freitas. O jogo que ele fez foi absurdo. Cara, eu voto no hein? Kaiser, tá? Pelo nível de... O Matheus vai decidir, De porque o decisão. meu voto é Matheus Pereira. Matheus Pereira, Marlon Freitas, e ou Kaiser. Renato Kaiser. Ou voto em outro. Eu voto em outro e aí fodeu, né? Não, mas se votar em outro, eu aceito Não. o Matheus Pereira. Então Se vamos votar no em Matheus Pereira. Vamos no Matheus Pereira. Muito bem. Jogou demais. Matheus Pereira tá aí. Mas o voto do Dalk é... Não, Muito mas, bom. cara, a gente entendendo o que o Kaiser fez também é... Também, Claro. sem dúvida. Importante. Tudo bem, e até o Matheus Pereira, beleza. É que- Mas é o que eu tô falando da questão do nível de enfrentamento.
O Vasco tá uma naba. Mas, Me desculpa, cara. O Vasco levou mas é um a 4 menos. gols pela primeira vez na história de um time brasileiro Todo com um time respeito. venezuelano. Todo respeito do mundo ao Vasco. O Vasco é horroroso. Mas é um a menos, com todo respeito. Beleza, beleza. Um a Não, eu não menos vou falar com e- respeito, porque nesse caso não tem nenhum respeito do Vasco. Mas Não, o Inter era completamente reserva também. Não era, o Wesley jogou. Tá. Não era completamente Ah, reserva. mas o Wesley também. Tanto faz. O Anthony jogou que é a reserva, não. mas, né? O Wesley Não, também mas- não vinha sendo o titular do O Inter Vitão desde jogou, o Mas jogo. eu estou falando. Jogou. Mas estou falando. O Royal jogou também. Tô falando pelo nível de enfrentamento. Royal é banco. Pela maneira com verdade. que o Inter Mais banco. jogou contra o Botafogo. E o Botafogo só venceu E o Inter jogou por bem, conta né, do Marlon no começo do Freitas. jogo. Você tá com preconceito com o Kaiser. Não tô com preconceito. Você só com- gosta da original, Me desculpa, bababá. o Kaiser Eu é sempre ruim. vejo você na o cervejinha Kaiser boa. é ruim. O Kaiser é ruim. A cerveja também. O Kaiser é fraco. E faz tempo que ele é fraco. Tá? Mas ele foi É mesmo. decisivo. Concordo. Concorda? Nossa. Obrigado. Não, Foi mas eu não tô. muito decisivo. Brigador, Mas é que a seleção Mas não é da. o craque. Gente, mas É, não é- a não quer ser o seleção cara da craque. rodada Exato. não é o nível do jogador. A seleção da rodada é o que foi feito. É o que o cara Eu fez não na acho o rodada. Kaiser bom jogador, mas ele foi decisivo. Também Tudo bem, acho. mas assim como o Marlon Freitas foi, assim como o Matheus Pereira contra o esporte do burro do Por Antônio isso que Oliveira, eu- Em quem que burro você pela votou torcida. mesmo? Eu votei no Marlon Freitas. Ah, tá. Não, burro pela torcida do esporte. No caso que, pô, estreia do cara Não, isso com aí foi 20 minutos Isso de aí foi jogo. Isso é absurdo, sem Primeira nada. vez que eu vi na vida isso. Você lembra quando a torcida do Coritiba gritou burro pra ele aqui? Que ele foi questionado? Foi no né? jogo contra o esporte. É verdade, foi aquele Foi 3x3, jogo né? contra o esporte, é verdade, né? Que daí falaram pra ele ir embora e tal. Daí ele falou na coletiva, achei que era pra ir embora pro vestiário. E ainda. Nossa, velho. Eu tenho raiva só de lembrar desse momento. Isso aí não Eu acredito. lembro dessa também. Isso aí não acredito. Muito bem, então tá eleito o Matheus Pereira, o craque da rodada. E que posição que esse time fica na tabela Esse da Série A time, do Campeonato Putz, Brasileiro? esse time aí pega um 8º lugar, assim, se tiver bem motivado. Cara, com Luceiro e Kaiser, 13º. É, por aí. No máximo. Tá excelente. Briga pra não cair ali. Tá Não, excelente. e a marcação é frouxa também, né? E assim, você pega Arthur e Pochettino, que não viu tão bem assim na temporada. O próprio Matheus Pereira, né, muito questionado ao longo da temporada, melhorou agora nessa sequência com o Jardim. Não, o próprio Fagner Juan saiu com também, uma né? vitória, Fagner, 3 jogos. Que vai estar vulnerável na marcação, né? Exato. Mas, cara, o legal Rubens, é que não isso. fazia lateral há muito tempo. O legal é isso, porque a gente não, por exemplo, o Arrascaeta é o melhor jogador de todos que estão aí. Mas a gente não vai escalar a seleção da rodada porque ele é o melhor de todos. Exato. Assim, foi o que certeza. Não aconteceu. foi escalado, exatamente. É, óbvio, com certeza. É isso. É com base na atuação dos jogadores. Na próxima eu estou Na rodada. convencido que iremos colocar 2 volantes. Tá bom. Pelo menos eu Boa. votaria Mas em assim, 2 hoje volantes. dava Vamos pra fazer tirar o essa Arthur e forcinha. colocar o Danielzinho qualquer coisa, tá? Mas assim, Daria, é aceitável. daria. Dá pra Daria. querer. Também acho. Vamos Muito pra bom. querer, sou mas eu. é que o Arthur não joga bem com tanta frequência assim, tem que dar uma moral. Dá Né? uma Tem que moral dar pra ele. uma O Danielzinho é moral. muito regular.